Neemias, capítulo 7. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos exilados, que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzan, Misperet, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paats-Moab, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatot, 128. Os homens de Bet-Asmavet, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Quefira e Beerot, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá,
973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas. Os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros. Os filhos de Salum. Os filhos de Ater. Os filhos de Talmon. Os filhos de Acube. Os filhos de Atita. Os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo. Os filhos de Zia. Os filhos de Azufa. Os filhos de Tabaote. Os filhos de Queros. Os filhos de Sia. Os filhos de Padom. Os filhos de Lebana. Os filhos de Agaba. Os filhos de Salmai. Os filhos de Anã. Os filhos de Gibel. Os filhos de Gaar. Os filhos de Reaías. Os filhos de Rezim. Os filhos de Necoda. Os filhos de Gazão. Os filhos de Uzá. Os filhos de Pazeá. Os filhos de Bezai. Os filhos de Meunim. Os filhos de Nefusim. Os filhos de Bakbuk. Os filhos de Acufa. Os filhos de Arur. Os filhos de Baslite. Os filhos de Meida. Os filhos de Arsa. Os filhos de Barcos. Os filhos de Cícera. Os filhos de Tamar. Os filhos de Neziá. Os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão. Os filhos de Sotai. Os filhos de Soferet. Os filhos de Perida. Os filhos de Jaala. Os filhos de Darcon. Os filhos de Gidel. Os filhos de Cefatias. Os filhos de Atil. Os filhos de Poqueret Azebaim. Os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adom e Mer. Porém, não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. E uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.000 libras, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo, e todo Israel nas suas cidades.